Alô, amigos urbano. Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a história do Santos Futebol Clube e não entra em polêmicas. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com meu amigo Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. Mais uma quinzena aqui para a gente abordar um momento histórico do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube esse que vem fazendo história nesse ano, né? Pela primeira vez jogando uma divisão inferior em sua história centenária, mas a gente vem aqui para falar de coisa boa e de um momento bem legal e que muita gente lembra, né, Vini? Porque não faz tanto tempo assim. Fazendo história de maneira negativa, né, na maior parte das vezes, e foi o que fez lá em Manaus. Fernando, cara, acho que é Não importante fui a para Manaus, gente... sim. Eu não fui para Manaus Não, antes de você perguntar. ninguém bancou a sua ida para Manaus? Não, nem eu mesmo. É isso que eu ia falar. Nem Tampouco, você. É. Pois é. Cara, o mais importante, acho que falar desse episódio de hoje é para aqueles caras que falam que é paulistinha, estadual não vale nada. Ok, né? Claro que o campeonato tem uma importância menor, mas, velho, vale muito. A gente pode... Não vamos entrar na discussão se o formato é bom ou não, se o calendário brasileiro não, isso é outro papo. Mas o lance aqui é falar de como aquele Campeonato Paulista de 2010 foi impactante para a gente, para os mais jovens, para os de meia idade como nós, e para os mais velhos também, que tiveram uma conexão com o passado, né? Porque a gente está falando ali daquele histórico paulistão de 2010 e que teve um final feliz naquela não menos histórica final entre Santos e Santo André, o Santos de Neymar, Ganso e Robinho, contra aquele bravo time do Santo André. E eu e o Fernando, a gente tem muita história para contar sobre essa final, bastante mesmo, assim, sobre esse campeonato, sobre essa final, e a gente vai lembrando aos poucos aqui no meio do roteiro. Esse jogo certamente está na nossa memória, né? E na nossa, de 36 mil torcedores que assistiram a partida no Pacaembu, estamos falando aqui do segundo jogo da final, nessa abertura, né? Da final. E para os milhões de torcedores que acompanharam de longe o time, né? Que proporcionou diversas emoções do início dos dois times, né? Do início ao fim do jogo foi um jogo emocionante, cara. Assim, cara, esse jogo é top, sei lá, vou chutar alto, em top 5 de emoção na minha vida, assim. É loucura o que aconteceu naquele jogo. É loucura, Sim. loucura. Teve de tudo, cara. Teve gol antes de começar o jogo, praticamente. Teve bola na trave no último minuto. Teve 5 expulsões. Ganso se recusando a sair de campo. Neymar fazendo gol de placa. Isso foi loucura, cara. Gol anulado do Santo André. Cara, é doideira. E aqui, para ajudar a contar um pouquinho do que aconteceu, a gente vai trazer uns bastidores legais de Dorival Júnior, que era o técnico do Peixe na época, Sérgio Soares era o técnico do Santo André. Grande Sérgio, figura muito agradável, assim como o Dorival. E não menos agradável, Arouca, volante Arouca, que fez seu primeiro gol, entre aspas, sua camisa do Santos naquele dia. Não, o primeiro gol dele foi na final do ano seguinte, 2011. Você não tá entendendo? Eu falei entre aspas. Você sabe o significado de aspas? Ah, É a tá. bola que Não. ele tirou em cima da linha que foi o primeiro gol dele. Sim, mas é que ele marcou um gol na final, ele guardou o gol dele Mas para um outro você não jogo. entendeu as aspas, cara. Preciso depois te ensinar o conceito de entre aspas. Quando é assim, coloca no roteiro. Mas Sim. antes de entrar num detalhe da decisão, vamos falar um pouco do que foi aquele Santos do primeiro semestre de 2010, para chegar naquele time que goleava os seus adversários toda semana. O Santos passou por um grande processo de reconstrução. O Marcelo Teixeira, sim, ele mesmo, que com esse time ele estava de brincadeira em 2009, né, Vini? Com o time que ele montou, ele estava de muita brincadeira. Ele foi superado no processo eleitoral por Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o famoso Laor, né? Laor assumiu o clube em situação financeira crítica, o que não é nenhuma novidade, o que todo presidente, quando assume o Santos, se depara com essa situação. A dívida do clube girava em torno de 177 milhões de reais, sendo mais de 70 milhões de empréstimos bancários, sim. Lembrando, se você torce para o Santos e tem uma situação financeira bem instável, talvez esse seja o motivo de você ter escolhido o Peixe. Os salários estavam atrasados, e quando não, e os ânimos da torcida estavam exaltados, quando não.
qualquer semelhança com 2024 ou qualquer outro ano aí que você pensar da história do Santos. Não é mera coincidência, é até uma tradição do clube, né, Vini? É aquela coisa do DNA mesmo do clube, né? O Santos tem mais DNA de devedor do que de ofensivo, Vini. É o verdadeiro DNA do Santos, é o É DNA isso. da dívida. Isso É aí, isso. sem dúvida nenhuma. Dívida, situação financeira crítica e torcedor nervoso. Os torcedores do Santos que estão muito nervosos essa semana, brigando Então, entre si, tá feia a coisa. inclusive. A nova diretoria trouxe como técnico Dorival Júnior, Dorival que hoje está na seleção. O novo professor tinha acabado de conquistar a Série B com o Vasco da Gama. Aos poucos, os reforços começaram a chegar. E dentre eles, Durval, Arouca, Marquinhos, Bruno Rodrigo, Bruno Aguiar Zelov e até o Giovani. Todos se juntaram a outras referências que já estavam no elenco, né? Como os grandes amigos Edu Dracena e Léo, Madison, que tinha feito um 2009 muito bom, além da dupla Neymar e Paulo Henrique Ganso, que entrava em 2010 com todo mundo achando que não ia dar certo. Né? Cara, quanto nome que depois se tornou relevante para nossa história, né? E os prodígios, né, a dupla Neymar Ganso, eles tiveram a temporada de 2009 com algumas oscilações, mas já no final do Brasileiro de 2009, eles já começaram a mostrar, quando o Santos já tinha livrado já de todos os perigos do rebaixamento, eles estavam mais soltos e começaram a fazer alguns jogos muito bons. Isso passou a chamar uma atenção muito grande da torcida, só que ninguém esperava que eles fossem dar um salto tão absurdo, Fernando e amigos e amigas. Foi um salto absurdo. De 2009 para 2010, Neymar e Ganso foram praticamente duas contratações assim para o Santos. O nível que eles atingiram em 2010... Mbappé, né? Nível Mbappé, assim, tipo, coisa absurda, porque o que o Neymar e o Ganso fizeram em 2010, eu não vou falar que nunca a gente vai ver de novo uma dupla fazendo o Santos, mas olha, isso é difícil, viu, cara? Porque os caras fizeram chover. E isso já ficou claro na primeira partida do Paulistão, quando o Peixe bateu o Rio Branco por 4-0 no Pacaembu. O Dorival mandou a campo o seguinte time: Felipe, Jorge Lucas. Antes de falar o resto aqui, eu li o nome do Jorge Lucas, lembrei que ele veio do Grêmio. Sim. E, pô, cara, Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tá triste a situação lá. A gente tenta levar aqui um pouquinho de alegria para quem nos ouve, um pouquinho de momentos de paz, assim, porque a coisa tá muito feia, cara, muito feia mesmo. Então, nossa solidariedade aqui pro povo, para todo mundo que mora no Rio Grande do Sul. Jorge Lucas na lateral, que não deu muito certo no Santos. Bruno Rodrigo, Bruno Aguiar e Pará, ele mesmo, sempre. Depois Madison, Rodrigo Mancha, Roberto Brum, depois Breitner, o craque do futebol. Wesley, Ganso, Neymar e André, depois Giovani. Um time muito diferente daquele que acostumamos a cantar na pedra, né? O Santos que entrou para a história dos grandes jogos, muito diferente desse aqui. O Neymar e o Ganso roubaram a cena com os 2 gols cada, mas o estádio explodiu de vez quando o Giovani entrou e jogou junto aos meninos da Vila. Durante o Paulistão, a torcida se deleitou com bom futebol. Foram 23 jogos com 18 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, 72 gols marcados, Fernando, uma média de 3,13 gols por jogo, sendo 14 do Neymar, 13 do André e 11 do Ganso. E aqui só uma coisa aqui, uma parte aqui que vale destacar, Fernando, que esse time tem toda aquela história, né, do primeiro treino do Dorival, que ele deu no CT, que a bola demorou não sei quanto tempo para sair. Realmente a molecada estava num nível muito bom de confiança. Isso ficou claro desde o primeiro jogo, porque esse jogo contra o Rio Branco, eu lembro, não fui nesse jogo, foi no Pacaembu, o Santos jogou muito, assim, futebol extremamente vertical, assim, coisa que fazia tempo que a gente não via, né? Tudo bem, Lucha montou fortes times em 2006, 2007, mas eram times mais baseados, não na defesa, mas times mais ajustados, né? Times mais cautelosos, tocavam bem a bola, tinha muito arrumado taticamente. Esse Santos de 2010 trazia um elemento da loucura para dentro de campo. É isso, Vini. E algumas vitórias contundentes ficaram marcadas na história do Santos e do torcedor também. 5-0 no Grêmio Barueri, 6-3 no Bragantino. O Bragantino nessa época ainda não tomava energético. 9-1 no Ituano, 5-0 no Monte Azul. E até mesmo as derrotas foram marcantes naquele time, né? Tem aquele 4-3 para o Palmeiras na Vila Belmiro, o jogo do famoso Armeration, depois que o Santos abriu 3-1, o Santos conseguiu perder aquele jogo, mas ficou marcado, porque foi uma partida
extremamente louca e muito, muito, muito legal aquele jogo, né? Legal que eu digo, um futebol aberto, Palmeiras veio para a trocação de socos, o Santos também, e foi uma partida bem marcante. Mas, disparadamente, quem mais sofreu com o Santos foi o São Paulo. Na fase de classificação, o Santos venceu por 2-1, com gols que também entraram para a história, né? Tem a paradinha do Neymar, que deixou o Rogério Ceni perplexo e estatelado no chão, e o gol de letra do Robinho, que reestreou naquela tarde, partida na Arena Barueri. Quando joga lá, não podem me cobrar títulos, Vini. O camisa... jogando em Barueri não pode me cobrar títulos, Vini. O camisa 7 é um capítulo à parte nessa trajetória, né? O time já estava embalado quando o Robinho chegou, o Robinho chegou na 7ª rodada, mas ele era realmente a peça que faltava para dar experiência e tranquilidade para esses meninos nos momentos mais decisivos. Outro momento marcante foi a vitória contra o Corinthians na Vila Belmiro, né? Com o Ronaldo, Roberto Carlos e companhia, treinados por Mano Menezes, o Corinthians foi amplamente dominado. O Santos venceu por 2-1, mas esse placar bem apertado não refletiu mas nem um pouco o que se viu em campo. O Santos perdeu inúmeros gols, inclusive perdeu um pênalti, relaxou e quase tomou o empate do Corinthians, mesmo com 2 a mais em campo. E foi nesse jogo que aconteceu aquele lance bem emblemático, né? Com a bola parada, quando o Chicão, o zagueiro do Corinthians, tentou pegar a bola, o Neymar aplicou um leve chapéu que deixou o zagueiro corintiano enfurecido. Chicão ficou maluco. Também tem uma história legal desse jogo, o André contou nos podcasts que ele participou, no Charla, no Podpah, que o Ronaldo passou um Nextel pro Robinho, falando que a molecada era muito folgada, que os caras iam pegar ele no próximo jogo. Porque logo no primeiro lance dessa partida, não sei se vocês vão lembrar, o Ganso dá uma pegada no Ronaldo, na saída de bola. É isso. O Ronaldo sai assim, acho que o Ganso foi lá e deu uma. Acho que deve ter sido alguma aposta dele. Foi um tranco. O Ronaldo caiu, não entendeu nada. Sem sentido nenhum, cara. Sem sentido nenhum. Então os moleques foram pro crime mesmo naquele dia. E foi nessa partida também que o Laor, né, que era um cara inteligente, espirituoso, afável, ele era querido ali, ele era o dirigente da moda na época, ele conheceu o lado ruim de ser cartola. Porque ele, obviamente, como presidente, queria uma geração de renda, era um fator muito importante, até para manter o time, né? E no jogo contra o Corinthians, ele aumentou o valor dos ingressos em 150%. A alta do preço causou a revolta dos torcedores e espantou o público maior para o jogo. Foram menos de 10 mil pessoas. O bilhete mais barato custou R$80 e o mais caro 200. Para justificar, ele lançou uma das frases mais icônicas da sua passagem. Achamos que quando o espetáculo traz artistas de primeira grandeza, é justo que o preço seja diferenciado. É por isso que o Circo de Soleil tem ingressos com preços diferentes aos de um circo de periferia, ele disse para a Rádio Bandeirantes na semana do confronto. Só que os valores não caíram bem, obviamente, entre os torcedores, que protestaram com uma faixa não menos icônica. Abre aspas para a faixa. No circo do futebol, o torcedor é o palhaço. Que embate, hein? Embate Laor versus torcida. A fase era boa, todo mundo até que deixou para lá isso aí, Fernando, depois do jogo. E no que se refere ao campo, aos poucos o Dorival fazia mudanças na equipe e ele sempre tentava deixar o time mais ofensivo ainda. Por exemplo, Arouca e Wesley eram os dois motorzinhos no meio de campo, e nenhum deles, né, obviamente vocês sabem, são caras de características defensivas, muito pelo contrário. O Wesley jogou como atacante quando surgiu, Arouca também já jogou como meia mais avançado, o segundo volante, até terceiro homem de meio campo, foi ala no São Paulo com o Muricy, e no Santos ele era o 5, era o primeiro volante, ele que fazia a marcação e a saída de bola. E aí o Dorival conseguia deixar o time mais ofensivo, ele colocava, por exemplo, o Wesley de lateral direito e deixava o Marquinhos jogando no meio de campo ao lado do Arouca e do Ganso, e no ataque Neymar, Robinho e André jogavam com uma liberdade, uma velocidade e um entrosamento absurdos. Isso, Vini, em 19 jogos o Santos fez 47 pontos, foi o primeiro colocado, 10 pontos na frente do Santo André e do Grêmio Prudente, que ficaram na segunda e terceira posições, respectivamente. O São Paulo fechou o quarteto de semifinalistas. O São Paulo, para se ter uma ideia, fez 36 pontos, ou seja, 11 pontos a menos do que o Santos na fase de classificação. E, obviamente, que o São Paulo queria vingança pelo que aconteceu
lá em Barueri. E foi na partida de ida das semifinais no Morumbi que o Dorival Júnior levou a campo um time extremamente ofensivo, com o Felipe, eu gasto mais de ração com o meu cachorro que o seu salário, o Wesley do Dracena, Durval e Léo, Arouca, Marquinhos e Paulo Henrique, o Ganso, Neymar, André e Robinho. Que 11 inicial absurdo, né? E o recado passado era de que o Santos entraria para jogar futebol no campo do São Paulo. E aí, obviamente, que o tricolor paulista se viu em maus lençóis. O Santos abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, mas depois acabou relaxando. São Paulo jogando de maneira bem valente, empatou mesmo com um jogador a menos, mas quando o jogo se caminhava para terminar com um empate, com sabor de derrota para o Santos, o Madson, que se tornou uma espécie de talismã daquele time, cruzou na medida e o Durval, o zagueiro, aproveitou uma falha bizonha do Rogério Ceni para de cabeça dar a vitória ao Santos. Esse foi o primeiro gol do zagueiro santista no campeonato e arrancou até sorrisos do camisa 6, que sempre foi conhecido pela sua sobriedade e seriedade. Durval que não tem o respeito que deveria. Jogou muita bola, muito bom jogador. Demais, cara. Ele jogava demais. Muito bom jogador. O jogo de volta na Vila Belmiro foi um baile. O Santos foi superior do início ao fim, principalmente no segundo tempo. A gente até já falou sobre a sequência de eliminações do Santos diante do Santos, que o Santos impôs ao São Paulo. A gente falou bastante sobre esse confronto. Foi 3-0 para o Santos, só que dessa vez o Dorival foi defensivo, Fernando. Ele tirou o André e colocou o Pará. Com isso, o Wesley foi para o meio. Então o meio ficou com Wesley, Arouca, Ganso e Marquinhos. Na frente, Neymar e Robinho. O Santos dominou, mesmo assim, o Santos dominou o jogo com muita facilidade. Ali o meio de campo ficou mais preenchido, né? Um toque de bola muito rápido, absurdo. Os gols saíram só no segundo tempo e o primeiro deles foi de mão. Não com a mão de Deus, como Maradona na Copa de 86, mas com a mão de Neymar. Ele sofreu pênalti ali, né? Foi empurrado pelo Miranda, se não me engano, só que ele caiu. E aí, quando ele estatelou no chão, a bola bateu na mão dele, acabou entrando. Não tinha VAR. E aí não teve o que fazer, 1-0 Santos. Depois o Neymar sofreu um pênalti duvidoso do Miranda, ele atrasa a passada, deixa o Miranda atropelar. Eu acho que o Miranda não pegou até hoje. Enfim, a expectativa de todos no estádio, Fernanda, minha, sua, de todo mundo que estava lá, é de que o Neymar daria paradinha de novo. E teve paradinha, teve gol e teve dancinha. E ainda deu tempo do Ganso escorar um cruzamento perfeito do Madison para fechar a vitória em 3-0, um êxtase total, assim, no final do jogo os jogadores titulares estavam no banco, Neymar, André, Robinho, tá ficando cantando com a torcida. Foi uma tarde muito gostosa na Vila Belmiro, e a gente vai ouvir o Dorival falar exclusivamente pra gente sobre as características daquele time e um pouquinho sobre como ele enxerga o futebol, e aqui a gente vai pro drama do áudio. Me avisa aí, hein, parça. E como todo time que propõe, como todo time que quer atacar, que quer ter a bola, ele em alguns momentos ele vai correr um risco. E se você não arrisca, sinceramente, o futebol para mim é um jogo de risco. É um jogo onde você tem uma equipe que tem qualidades técnicas, você tem que tentar superar a equipe adversária, que também tinha muitas qualidades. Era um time muito bem montado, muito bem formatado. Exigiu muito da equipe do Santos nas duas partidas, foram jogos assim muito bonitos, mas você tem que arriscar, você tem que ser agressivo. Eu acho que, graças a Deus, desde que eu iniciei na minha carreira, eu nunca abri mão dessa característica. Eu trabalhei em equipes menores, em equipes maiores, e sempre procurei fazer com que minhas equipes propusessem, buscassem o gol, jogassem no campo adversário. Eu acho que aqui um panorama de como o Dorival pensa. Ele tem uma parte que ele fala das finais, a gente vai chegar lá para falar do Santo André. E assim, toda a sorte do mundo ao Dorival, vai ter um caminho bem difícil. Tomara que seja ele o homem que trará o Hexa para o Brasil, porque as duas passagens dele no Santos foram ótimas. E aí o Inominável teve a chance de trazer o Dorival de volta para cá. Não o fez. Dorival foi campeão da Copa do Brasil no São Paulo e está na seleção hoje. E o Inominável está onde? A gente tá na Série B e o Inominável tá onde? Ninguém sabe onde tá esse maluco, né? Dizem que tá na Áustria, né? Áustria ou Austrália, enfim. Como queiram. Na casa do filho. Bom,
Pensamento natural de quase todos era que o Santos seria campeão paulista com uma certa facilidade, dando espetáculo. Mas do outro lado estava o Santo André, que eliminou o também surpreendente Grêmio Prudente na semifinal, bastante equilibrada. Após alguma indefinição das duas diretorias, ficou decidido que as duas partidas, os dois jogos, seriam disputados no Pacaembu, ou seja, mais uma vantagem para o Santos, já acostumado ao estádio e com torcida muito mais numerosa. Na teoria, o Peixe jogaria as duas em casa, mas apenas na teoria, porque na prática o Santo André jogou muita bola e dificultou ao máximo a vida dos santistas, principalmente no segundo jogo. No dia 25 de abril, o Pacaembu recebeu 33.354 pessoas, esperando mais um show santista. O aniversariante Dorival Júnior optou novamente por parar na lateral direita e Marquinhos no meio de campo. Aqui fica um adendo. O Dorival Júnior elogiou muito Marquinhos para nós. Disse que a inteligência do meia fazia com que estivesse no mesmo nível dos outros craques do time. E, de fato, o Marquinhos foi muito bem na sua passagem pelo Santos em 2010. Com o Marquinhos em campo, o André acabou indo para o banco, uma prova de que o Santos respeitava muito o estilo de jogo do time do ABC, do rival. Jogando, em teoria, no esquema 4-4-2, com Neymar e Robinho jogando mais avançados, o Santos até teve a primeira chance de gol com o Wesley, logo no primeiro minuto de jogo, mas o que se viu na maior parte da etapa inicial foi um jogo bem amarrado. Aos 29 minutos, os santistas pediram pênalti após o Neymar driblar a marcação e cair. A arbitragem não marcou e, para piorar, o atacante esbarrou um dedo em seu olho direito na queda e teve que ser substituído no intervalo. Muito louco, né? Teve de tudo, inclusive o Neymar saindo no intervalo do primeiro jogo. E pelo lado do time azul, o Rodriguinho era o jogador mais perigoso. Ele que nasceu em Santos, né? Mas jamais conseguiu jogar no profissional do Peixe. Ele pegou base alguns anos aqui, mas não chegou a profissional. E brilhou com a camisa aqui da Portuguesa Santista. Do Fluminense jogou bem também. Ele tá no título do Fluminense? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que sim, né? Muito provável. Eu acho que ele tá, cara. Eu acho que ele tá. Foi 2012, né? Que o Fluminense foi campeão brasileiro. 10 também, e 12. Né? 10 e 12. Eu acho que ele foi pro Flu, então ele tá em 10, bem provável. E jogou muito bem, principalmente no Ramalhão. O quarteto ofensivo, além do Rodriguinho, tinha Branquinho, Bruno César e o Nunes. Cara, um quarteto bem legal, assim, para um time Sim. De menor expressão, assim. O Nunes, uma malaça, né? Mas sabe jogava bem. O Bruno César depois pegou o Corinthians, acho que pegou um desses super clássicos das Américas aí da vida, deve ter pego. Sim, jogou no Vasco também, né? Branquinho, jogou no Atlético Paranaense e tal. Então é um time bem leve, bem danado, viu? Muito difícil jogar contra o Santo André. E eles criaram mais chances que o Santos no primeiro tempo. Em uma delas, o Bruno César bateu falta no canto direito, onde estava o goleiro Felipe, o mão de alface, como diriam alguns, e abriu o placar aos 34 minutos de jogo. Era uma bola defensável, foi aquela falta no canto do goleiro. Mas tudo bem, a bola quica, é difícil e tal, mas o goleiro do Santos precisa pegar uma bola dessa. E aí, Fernando, deu tempo ainda no primeiro tempo do Wesley tomar cartão amarelo e ficar suspenso para a decisão de uma semana depois. Passados esses primeiros 45 minutos, a perspectiva geral de que o Santo André podia ter feito um placar melhor, tá? Era para o Santo André ter ido pro vestiário ali do Pacaembu, ganhando por mais de um gol de diferença. E aí, como a gente falou antes, o Neymar teve que sair, quem entrou foi o André. E a torcida, como já é uma praxe, né, começou a cantar que o Santos é o time da virada. E o Santos realmente mostrou que era o time da virada na ocasião, porque foi superior no início do segundo tempo, com muito volume no campo do Santo André. E aos 13 minutos, o André recebeu um cruzamento perfeito do Ganso, uma jogadinha ensaiada, um escanteio cobrado rasteiro, cobrado escanteio rasteiro para dentro da área. O Ganso dominou, jogou com a mão ali para dentro da área. O André lá no segundo do pau, sozinho, fez o gol de empate.
E o Wesley, né, que a gente falou que foi suspenso, ele só tinha mais 45 minutos nessa final e parece que ele resolveu deixar tudo em campo. Ele fez 2 gols muito parecidos no intervalo de 8 minutos. No primeiro gol dele, o segundo do Santos, ele puxou um contra-ataque, tabelou com o Robinho. Isso é importante ressaltar. O Robinho teve uma importância mesmo, ele atuava às vezes como meia, às vezes como ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Nesse lance, ele recebeu um passe ali mais ou menos na intermediária, deu de volta no Wesley, que bateu cruzado sem chance para o goleiro Flávio. E no segundo, o Santos recupera uma bola no campo de ataque, a bola cai no pé do Pará, o Pará também dá uma belíssima enfiada, e o Wesley, muito parecido, bateu cruzado na diagonal ali, obviamente que se é cruzada na diagonal do goleiro, não é Flávio, desculpa, do goleiro Júlio César, 3-1, e aí, Fernando, 3-1 com o Santos jogando bem, a expectativa ali geral, né, o sentimento geral é de que, pô, levar esse placar para na volta ter um jogo tranquilo, mas Santo André tinha outros planos. É isso. Bom, o Toninho acabou expulso aos 25 minutos do segundo tempo, e aí os técnicos mudaram suas equipes, né? O Matson entrou no lugar do Pará, e a mensagem era clara: o Santos queria fazer mais gols para definir a decisão ali. O Sérgio Soares colocou o zagueiro Alisson, que tinha jogado até pelo Santos, fez base no Santos, revelado pelo Peixe, no lugar do centroavante Nunes, mas manteve a postura de tentar jogar. O Santos não aproveitou a vantagem numérica e aos 37 minutos ainda tomou um gol. O Rodriguinho descontou quase no susto após aproveitar um rebote de uma bola que bateu na trave. O gol colocou o time de Santo André de volta na disputa, mas o Santos jogaria a segunda partida, podendo até perder um gol de diferença, que ainda assim seria campeão após 3 anos. Parecia que o Santos estava com uma mão na taça. Bom, o segundo jogo, que foi exatamente 7 dias depois, no domingo seguinte, teve de tudo. E as emoções que aconteceram com a bola rolando, né, acabou frustrando os planos, por exemplo, do Giovani. A vontade da torcida era ver o antigo camisa 10 em campo para finalmente conquistar um título dentro de campo. Mas o jogo foi longe de ser tranquilo, a ponto do Dorival fazer uma substituição por luxo, né? Porque o Giovani entrava no final das partidas, era meio que uma homenagem a ele. Ainda era só 3, né, Fernando? Era isso, só 3, ainda que ele tenha sido competitivo, né? E até ajudou, fez um gol muito importante numa partida disputada lá no Pacaembu num sábado de carnaval. Era, em algum momento, uma substituição que não era necessária, era mais para que o Giovani pudesse jogar. E aí, insatisfeito com as poucas oportunidades, o Giovani pediu rescisão do seu contrato depois da final do Campeonato Paulista, antes da final da Copa do Brasil. E aí, a gente nem vai abordar hoje essa campanha paralela, também vitoriosa na Copa. Exato. Ou seja, todos os ingredientes de um grande jogo estiveram presentes no Pacaembu, que recebeu mais de 36 mil pessoas. Novamente eu, Fernando, e mais 35.990 e poucas pessoas para esse jogo decisivo. O Santos foi a campo com uma formação mais cautelosa, com Rodrigo Mancha no lugar de Wesley e sem André no comando de ataque. Ou seja, um Mancha no lugar do Wesley é uma mudança bem brusca, né? Porque você está falando de um atacante que jogava de meia, e que jogava de volante, que tinha qualidade de meia, para um volante, que era o Mancha, que já jogou de zagueiro, já jogou sempre em posições mais defensivas. O Santos foi a campo com Felipe Pará, Dracena Durval e o Léo, Mancharuca, Marquinhos, Ganso, Neymar e Robinho. Já o Sérgio Soares mandou a campo Júlio César, Cicinho, depois Romo, Alisson, Cezinho e Carlinhos aquele, Alê, depois Pio, Gil que era um motorzinho infernal, Branquinho, depois Rodrigão, aquele que está trabalhando no Santos hoje, e Bruno César, Nunes e Rodriguinho. E aí a gente traz uma outra passagem engraçada, porque o Santo André abriu o placar com 30 segundos de jogo. Foi uma trama, começou na esquerda, foi para a direita, o Branquinho, se não me engano, driblou o Felipe, cruzou e o Nunes só escorou e ainda saiu tirando onda, assim. E o curioso pra gente é que estava passando uma bandeira na nossa frente, né, Fernando? O bandeirão da torcida passou por cima da gente, e quando ele... Você não vê, né? Você não vê nada. E a torcida do Santo André fica lá naquele cantinho do outro lado. Então a gente não vê. A gente estava no setor verde, se não me engano. Foi no setor verde que a gente ficou, né? Sim. Atrás do gol, e a torcida do Santo André estava quase lá pertinho do tobogã. E aí, quando recolhe a bandeira, a galera começa a gritar que o Santos é o time da virada. E assim, ninguém entendeu nada. Eu olhei placar 1-0. Ou foi você que olhou? Alguém olhou e falou, pô, tá 1-0?
Tipo, como, tá ligado? E aí, uns amigos meus tinham tomado umas e outras. Os caras ficaram indignados, tá errado. O nosso amigo Maurício, tá errado isso aí, não sei o quê. E, cara, a gente não entendeu nada. É uma época pré-WhatsApp, não tinha para quem perguntar. Sinal não pegava, a gente ficou besta, porque todo mundo que estava perto ali da gente não sabia explicar o que tinha acontecido. E ninguém acabou entendendo, foi nada. Isso, e o Neymar, que conseguiu se recuperar, né, da lesão que teve no olho, era a grande atração do Santos. O jovem entrou com óculos de proteção à la Edgar Presepeiro, Davids, né, velho? Um presepeiro mas logo, máximo. logo tirou essa indumentária e jogou normalmente enquanto esteve em campo. Aos 7 Gênio. minutos, após belíssima jogada de ataque santista, o Neymar recebeu um belíssimo passe do Robinho, limpou 2 defensores, entre eles o goleiro, e sem tocar na bola, fez aquela finta fingindo que ia bater e absurdo. Empatou o jogo. A reação rápida da equipe deu a impressão que dali até o final do jogo, o Santos conseguiria aquele título sem muitos sustos, mas não foi o que aconteceu. O corajoso time do ABC foi para cima o tempo inteiro e desempatou aos 19 minutos, marcando com o Alê. O Santo André estava melhor em campo e antes de voltar à dianteira do placar, acertou a trave e teve também um gol do Rodriguinho anulado de maneira injusta. O técnico do Santo André, na época o Sérgio Soares, acredita que o gol anulado pela arbitragem tirou o título da equipe dele, como ele mesmo vai contar pra gente. A gente praticamente, esse gol anulado nos tirou o título, né, Vinícius? A verdade é essa. Né? Que seria 4-2, com todas essas variantes que aconteceu no jogo, né, o Santos ia ter muita dificuldade para buscar uma situação, porque a gente ainda ia continuar atacando, porque seria um 4-2 no primeiro tempo, que era o placar que nos daria condições de título. Né? Com as expulsões, o Santos teria dificuldade e a gente poderia até buscar uma outra situação. Mesmo com o Santo André nunca se abdicou, né? Claro que a gente precisava de mais um gol, mas os 4-2, se tivesse sido marcado, a gente, por característica do time, a gente continuaria dentro do Santos. E o Santos ia ter que vir buscar o resultado e com dificuldade de atletas, né, com inferioridade numérica, com certeza a gente ia ter muito mais espaço do que a gente criou naquela partida. Então, a gente lamenta porque nós perdemos um título ali. Sim. Ali nós perdemos um título, né? E um título que poderia mudar a vida de muita gente do lado do Santo André. A gente praticamente, esse gol anulado nos tirou o título, né, Vinícius? Você pode até achar exagero do que ele falou, mas ele tem um ponto aí, né? Porque, sim, cara, se vira 4-2, a gente ainda vai entrar num detalhe ainda do primeiro tempo ainda, mas se vira 4-2, cara, com tudo que aconteceu ali depois na sequência do primeiro tempo, ia azedar demais pra gente. Sim, e bastante interessante, né, esse ponto de vista do treinador do Santo André na época, e um grande abraço a ele, né, que treinou o Juventus na última edição da Série A2 e quase conseguiu o acesso. Quase. Né? Veio o Velo, né, Velo Clube que a gente nunca viu jogar, então sim, verdade. Veremos pela primeira vez o Velo Clube de Rio Claro em um jogo do Paulistão, nossa geração, né, estamos dizendo aqui de pessoas de 84, 83 para cá. Cara, aconteceu de tudo nesse jogo. O jogo foi parado por quase 5 minutos porque teve uma treta generalizada, o que resultou as expulsões de Léo e Nunes. E aí tem cenas incríveis, né? Porque o Nunes chamou o Léo pra porrada e o Léo queria ir pra cima, mas, cara, desculpa, Léo. Um abraço, Léo, se você estiver ouvindo a gente, cara, você ia apanhar. O Nunes é muito grande. Muito grande. E aí, sem o Léo, coube ao Pará jogar na lateral esquerda e o Mancha fechar pela lateral direita. Ou seja, já virou bagunça. E aí teve um outro efeito colateral que foi o Marquinhos ter que jogar um pouco mais recuado ao lado do Arouca no meio. E que com menos jogadores em campo apareceu espaço para ele, cara. Paulo Henrique Ganso, o que esse cara jogou nesse jogo foi brincadeira. Ele deu um passe de letra absurdo. O Neymar só deslocou o goleirão de perna esquerda e marcou o 100º gol do Santos no ano. No começo de maio, o Santos já tinha 100 gols. Coisa maluca. A gente já fez essa conta no passado, juntando acho que os 3 anos de gestão Rueda, dá um pouquinho mais de 100 gols, pra você ver o tamanho do buraco que a gente se enfiou.
E aí, 2-2, Fernando, a gente tinha certeza que o Santos conseguiria segurar o ímpeto na camisa, na rodagem dos jogadores, mas a final do Paulistão 2010 foi longe de ser uma decisão normal. E essa falta de noção do Marquinhos, né, para marcar, acabou fazendo com que ele fosse expulso. Ele deu uma entrada violentíssima no Branquinho, assim, foi uma loucura o que ele fez ali. Ele deu uma tesoura, cara, na altura do joelho do Branquinho e foi expulso. Então, assim, menos um jogador em campo pelo Santos, Santo André com superioridade numérica, o que era um perigo, cara, porque era um time muito veloz, né? Então a gente tá falando aqui Nunes, Léo, Marquinhos, são 2 do Santos contra 1 do Santo André expulsos. E ainda deu, eu não lembro agora, cara, acho que eu não coloquei isso no roteiro, cara. Tô dando será que eu tô com essa falha, esse lapso aqui? Mas o Santos teve mais um jogador expulso no primeiro tempo, Fernando. O distinto Roberto Brum foi expulso também. É isso. Ou seja, quando o Sérgio Soares fala que ele poderia virar 4-2, é porque o Santo André fez o terceiro gol, um golaço do Branquinho, um contra-ataque absurdo, um troca de passes assim, de pé em pé, até o Branquinho finalizar na entrada da área do Santos. 3-2, o Brum, que tinha entrado para dar uma apaziguada ali no jogo, foi expulso também. O Santos ficou com 2 a menos, perdendo o jogo por 3-2, ou seja, o Santo André tinha 45 minutos para fazer mais um gol. Isso, bom, o Santos entrou no segundo tempo com 8 jogadores, né? O Arouca virou um lateral direito, o Rodrigo Mancha era o único homem de marcação no meio de campo para segurar os habilidosos jogadores do Santo André que viriam para cima. Até aquele momento, 15 jogadores do elenco já tinham feito gols no Paulistão, mas o Arouca, responsável por cuidar do meio de campo alvinegro, estava zerado e sofria com a brincadeira dos mais jovens por conta dessa seca ofensiva. Todos cobravam que o camisa 5 do Santos fizesse ao menos um gol naquela campanha, mas aos 5 minutos da segunda etapa ele participou de um lance que considera como o primeiro dos seus 6 gols marcados pelo Santos. O Rodriguinho driblou o goleiro Felipe e trocou para o gol vazio. O Arouca surgiu para salvar a bola em cima da linha. Um gol que naquela altura do jogo colocaria o Santo André com 2 gols de vantagem no placar, ainda tendo um jogador a mais. E aí vamos ouvir o que o Arouca, né, o nosso volante daquela tarde no Pacaembu, falou pra gente sobre esse lance. Então, ali na hora do momento ali, é mais da adrenalina ali, você acaba nem pensando muito no pós, né? Você tá querendo fazer o melhor ali e tipo assim, com o objetivo de sair dali campeão, que era o objetivo, independente de como fosse, né? E quando eu tirei aquela bola em cima da linha ali, eu sabia que a pressão ia continuar, que ia ser maior, então eu procurei não perder o foco. Mas depois, pensando com calma, assim, sem dúvida foi um lance muito importante ali na partida, até porque se eles fazem aquele gol ali, eles iam se empolgar ainda mais. Eu não sabia como poderia ser a nossa reação depois de levar o gol, tipo, na beira de perder um título que praticamente todo mundo dava como campeão, porque pela campanha que a gente fez, né? Mas sabendo também da qualidade do time adversário. Em nenhum momento a gente menosprezou, pelo contrário, a gente respeitou a equipe adversária, porque sabíamos que para coroar aquele elenco ali qualificado, aquela campanha maravilhosa que a gente fez, a gente precisava do título. Então. É isso, Vini. O Arouca foi um leão nas finais. Bom, jogou muita bola no Santos e uma pena que saiu da maneira que saiu, né? Arouca, cara, pode pôr ali no nosso hall ali de melhores camisas 5 que a gente viu, né? Tô falando daqui dos que a gente viu. Maldonado, né? Que jogava com a 8, né? Mas eram 5. Sim. Ele jogou com a 8 um tempo, né? Jogou. Sim. Enfim, a gente viu grandes volantes com a camisa do Santos e o Arouca tá nessa lista com certeza. Só que aí, Fernando, o Santo André teve essa chance com o Rodriguinho, a gente vai chegar lá numa outra chance depois também, mas não foi um abafa absurdo. O Santos conseguiu até que controlar, o Santo André obviamente ficava com a bola, o Santos não conseguia atacar tanto e o Santos só fez alguns lances porque o Ganso ali, ele, sei lá, cara, baixou alguma coisa nele ali, o que ele jogou aquele dia foi uma coisa inacreditável. Ele tem uns 3 lances assim que estão na história também. Aquele escanteio que ele bate para ele mesmo, que é para ganhar tempo.
um lance que ele chuta a bola de trás do meio de campo e quase entra, né? Cai a bola em cima da rede, assim, do gol do Júlio César. E tem o lance dele se recusar a ter saído do campo e tal, que ficou um pouco marcado. Enfim, a gente vai chegar lá. O que é curioso é que ele só tinha 20 anos, cara. Ele só tinha 20 anos e fez o que fez, segurou a bola, fez tudo, cara. Eu vou falar pra você, não fez gol, ele deu o passe pro Neymar, mas ele foi o responsável por esse título. Esses 45 minutos finais do Ganso ali foram de almanaque. E quando o jogo caminhava pro um desfecho. Não, cara, o Bruno foi expulso no primeiro tempo, cara. Não foi, Fernando? Tô com certeza, velho. Eu acho que eu não não, tô com mas... Será que não foi? Será que eu tô com esse lapso de memória, cara? Enquanto você falar na próxima, eu vou acessar a ficha aqui que tá separada aqui. O Dorival colocou o Bruno Aguiar, né, para suprir essa mais uma baixa defensiva. O Bruno Aguiar que também jogou bem, os poucos jogos que ele jogou pelo Santos, né, ele foi chamado para entrar no lugar do Ganso, o Ganso se recusou a sair, aquela história toda, e aí acabou sobrando para o André, que estava isolado no ataque, realmente sem muita função. Depois o Dorival já contou isso várias vezes, que achou que o Ganso estava exausto e queria sair, enfim. E o Santo André... Ele foi expulso, o Bruno foi expulso no segundo tempo, Vini. No segundo tempo, então é isso. Então o Santos virou com 1 a menos, depois ficou com 2 a menos, quando o Bruno foi expulso. O Santo André não fez essa pressão tão grande, e aí, Fernando, teve o lance que aí eu vou te expor aqui, hein? Pode expor, não? Pô, fica à vontade. Aos 44 do segundo tempo, teve um cruzamento da direita do ataque do Santo André, o Rodriguinho escora, aí a bola, ela caprichosamente bate na trave e fica viva na pequena área até o Dracena dar um chutão. Esse lance durou 35 minutos. E a duração real dele é 2 segundos, ele demorou 35 minutos. Quando passou esse lance, o Fernando falou assim pra mim: segura na minha mão que eu tô passando mal. Eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque. É a prova de que, cara, o jogo pode ser o que for, se fosse uma final de Libertadores, brasileiro, o que quer que seja, foi uma emoção absurda e era um jogo de estadual que muitos dizem que não vale nada, a ponto de eu ter que acudir meu grande amigo em pleno Pacaembu. Rapaz, achei que ia dar ruim ali, a enfermaria do Pacaembu é bem longe. Tensão total, né, dentro e fora de campo, mas o Santos conseguiu segurar o ímpeto adversário, a partida terminou, o Santos perdeu aquele jogo, mas foi campeão, ficou com a taça. O desfecho mais emocionante do que o imaginado não apagou em nada o brilho da campanha santista. O Paulo Henrique Ganso, dono do segundo tempo, contou aos repórteres ainda em campo o que disse para o banco de reservas após saber que seria substituído. Abre aspas para o Paulo Henrique: eu falei para ficar porque saberia que poderia segurar a bola lá na frente. Fecha aspas para o Ganso. A postura ofensiva e destemida do Santo André apenas valorizou a conquista santista, mas obviamente deixou um alerta de que quando atacado, o time do Santos tinha dificuldades e acabava sofrendo. As comparações com as épocas gloriosas do clube eram bastante comuns naquela época na imprensa e também entre os torcedores. Os placares elásticos remeteram os torcedores aos anos mais vitoriosos da história do clube, principalmente ao período entre 56 e 74, também conhecido como a Era Pelé, mesmo antes do time levantar o seu primeiro título na temporada. Toda a comparação com o Rei e todos os outros craques que atuaram naqueles anos soa injusta, e uma comparação com outro time que encantou o Brasil é menos perigosa. E a gente tá falando aí do Santos 2002, né? Tinha até o Léo como jogador presidente nos dois times, mas são dois times de características um pouco diferentes, Robinho, né? Léo e Robinho, né? Léo e Robinho. São times de características um pouco diferentes, né? Porque o time de 2002... Os dois times foram montados meio que ao acaso, mas o time de 2002 ele engrenou mais nas finais, apesar de ter dado vários espetáculos ao longo do campeonato, mas é um time que oscilava bastante, era um campeonato brasileiro. O Santos do Paulista foi avassalador do começo ao fim, né? Mesmo nas derrotas, como a gente mostrou aí. Então, se o Santos passa uma final como essa e perde, Fernando, fica um vazio, assim, fica uma coisa estranha, assim, sabe? Sim. Porque, cara, porra, todo respeito ao Santo André,
e o respeito é nosso, do Santos, o treinador do Santos mudava o esquema para jogar contra o Santo André. O cara foi enfrentar o São Paulo no Morumbi mais ofensivo do que ele foi jogar contra o Santo André em casa. Isso mostra o tamanho do respeito que o Santos tinha pelo Santo André. Mas o Santos estava num embalo absurdo, tanto dentro quanto fora do campo, né? A gente está falando de elenco inteiro no Jô Soares, né? Então, algo inédito, a gente já abordou aqui no programa sobre com as eliminações contra São Paulo. Neymar, Popstar, propaganda com Neymar, Ganso e Robinho, assim, era loucura, assim, então ficaria uma lacuna, assim, um estranhamento enorme se o Santos perdesse para o valente Santo André. E assim, o time continuou fazendo história, né? Ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez. O Santos ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez com aquele mesmo elenco. Ganhou 2 títulos no mesmo ano que não acontecia desde 68, né? Sim, depois aconteceu de novo no ano seguinte, depois de novo em 2012. Ou seja, foi uma geração que veio para marcar, lógico, com algumas mudanças no time e tal. Mas isso, fica a memória desse dia incrível, das emoções que a gente viveu naquele dia. A gente fez uma excursão com amigos, fomos embriagados, voltamos embriagados. Foi uma loucura, foi uma das últimas viagens assim maiores não de distância, mas de zoeira que eu fiz para acompanhar o Santos. Valeu muito a pena, Fernando, memórias incríveis desse dia. Sim, uma tarde maravilhosa. Aquela campanha foi uma campanha bem deliciosa para o torcedor, né? A gente vinha aí de 2 anos, 2008 e 2009, com campanhas bem ruins, né? 2008 o Santos até chegou longe na Libertadores, mas não foi... Ninguém sentia que poderia ganhar aquela competição. 2009 foi pior ainda, chegou até a final do Campeonato Paulista, mas foi pior ainda, né? Porque no Campeonato Brasileiro foi bem... oscilou bastante, enfim... troca de treinador, um elenco que alguns jogadores que acabavam seu ciclo ali, né? Kleber Pereira, sim, enfim, alguns outros. E aí, o Kleber Pereira sensacional. E aí em 2010 surge um time do nada, muitos gols, alegria, irreverência, essa situação de brincadeiras, né? Neymar, Popstar, Robinho voltando, tinha funk do Santos, né? O Robinho voltou, Neymar é chapa quente, enfim, o Santos foi realmente, estava na crista da onda, muita gente parava para assistir aquele time do Santos jogar, né? De torcedores. O Santos virou muito torcedor, né? O cara torcia para um time e virou torcedor do Santos ali, um moleque, né? Então, sim, não, e assim, era muito agradável assistir aquele time do Santos, né? Era um time que fazia 10 gols no jogo, mas criava outras 9 chances. Sempre em cima do adversário, velocidade absurda, né? Ganhou por 4, por 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ganhou de 10-0 do Naviraense na Copa do Brasil. Ganhou de 9 do Ituano, a gente nem aprofundou muito. Enquanto o Neymar estava nos Estados Unidos, o time sem o Neymar meteu 9 no Ituano, 8 do Guarani. Assim, foi loucura, cara. De novo, você tem 2 times dominantes no Brasil, né, nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras, ninguém fez o que o Santos fez. Não tô falando de título, porque esses 2 times que eu falei ganharam mais coisa, o Palmeiras da Libertadores, a geração do Abel e tal, o Flamengo também ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, o Santos não ganhou, né, o Brasileiro, mas de bola jogada, de encantamento, de ofensividade, esquece, não tivemos. E acho que nem vamos ter. De novo, cara. Pode até acontecer, mas é bem difícil porque é uma conjunção de fatores que demora muito a acontecer. Né? Eram 2 craques, o Neymar e o Ganso, jogadores promissores que não explodiam, e eles explodiram os 2 juntos, né? Isso é difícil acontecer, porque às vezes um é vendido, aí o outro explode, né? Não, então... o Santos conseguiu segurar o Neymar, por exemplo, vou falar de um cara que hoje é o queridinho aqui dos torcedores, que é o Endrick. Ele nem teve tempo de fazer o que o Neymar fez. Sim. A gente vê muitas comparações de Endrick com o Neymar no futebol brasileiro. Desculpa, o Endrick pode virar... Não, e assim, né, Vini? Até pegando essa comparação que você fez do Palmeiras, o Endrick tá saindo quando o Estevão, né, o rapaz... Isso, ele tá explodindo. Isso, o que aconteceu naquele ano foi o Neymar e o Ganso explodirem, jogarem muito ao mesmo tempo. Para mim tá muito claro que esses 2 rapazes vão arrebentar no futebol europeu. Eu também acho, jogam muito. Mas isso, pode ser até que eles voltem, joguem no Palmeiras mais velho, enfim, mas eles não tiveram a oportunidade de
estourando, chegando no profissional, ter uma explosão em conjunto. E foi isso que aconteceu, é muito difícil acontecer. O Ganso subiu em 2008, entre sobe e desce, a primeira estreia dele foi em 2008 e ficou até 2012. O Neymar subiu em 2009 e ficou até 2013. O Hendrick vai embora que não vai bater 100 jogos pelo Palmeiras, acho eu. Posso estar falando uma grande besteira. Não, acho que bate porque se joga muito aqui. Mas ele jogou 2 anos inteiro, sei lá, 50 jogos. Não, porque o Abel sacava ele, né? Mas enfim, ele não teve essa oportunidade, talvez até de jogar com o rapaz que foi companheiro dele na base. E se o Neymar e o Ganso surgissem em 2023, 2024, também não iam ficar 4 anos no Santos, porque agora os clubes da Europa contratam mais cedo, cada vez mais cedo. É isso. E aí, ponto ali pro Laor, que conseguiu fazer um plano de carreira, e tinha o renova do Ganso, aí virou uma chateação do caramba, mas é para outro dia. Valeu pela companhia de vocês, a gente está no amigosurbano.com.br, quem quiser apoiar a gente, apoia.se/amigosdourbano, estamos lá. Foi um prazer, Fernando, lembrar essa final de 2010 entre Santos e Santo André. Valeu, Fernando, valeu, galera, e até a próxima. Valeu, Vini, valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.